Nessa semana também teve votação importante, como eu disse para vocês, sobre. Vamos falar de STF, produção, é isso? Sobre a votação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que significa que, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal determinou que as plataformas são, sim, responsáveis pelo conteúdo de terceiros, conteúdo que terceiros postam lá nas suas redes sociais. Antes, como é que funcionava? Antes, a pessoa que se sentia ali ofendida com o conteúdo postado, divulgado por uma rede social, procurava um advogado, acionava o judiciário e conseguia ali tirar aquele conteúdo. Agora, caso a própria plataforma sinta que aquele conteúdo é ofensivo, ela pode, inclusive, deixar de publicá-lo, o que pode gerar uma censura prévia da própria plataforma, na própria internet. Bom, vamos falar um pouquinho mais desse assunto? Vamos nos aprofundar? Eu convido o advogado e professor universitário, especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Cássio Williams. Doutor Cássio, já está online? Oi, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do Grupo Metrópolis. É uma honra estar aqui hoje. Olha, doutora, a gente vem há 2 semanas batendo nessa tecla da censura, da possibilidade de um órgão censor, que é a parte mais importante de tudo isso. Por quê? Quem é que vai determinar o que deve ou o que não deve ser publicado? Quem é que vai determinar o que é ofensivo ou o que não é ofensivo? A partir de agora, é o Supremo Tribunal Federal que vai determinar esse órgão censor, digamos assim? Então, Neila, ontem foi decidido no STF, por uma maioria de 8 votos a 3, a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aquela lei que regulamentou o uso da internet lá no ano de 2014. E aí, como essa lei ela não conseguiu atender os anseios da nossa sociedade atual e as discussões que nós tivemos e muitas violações, né, de direitos e garantias fundamentais no âmbito das redes sociais, foi-se necessária essa discussão. Foi usado dois recursos extraordinários com repercussão geral como paradigmas, né? O primeiro sobre a responsabilidade de uma Big Tech, que são essas grandes empresas internacionais, que elas têm esse poder enorme em área global, influência sobre mercado econômico, publicidade digital e sobre essa área global como um todo. Qual seria a responsabilidade delas, por exemplo, quando perfis falsos começam a colocar postagens ofensivas que perpassam até mesmo o direito individual de alguém? Já viola, por exemplo, direitos transindividuais, né? E aí foi-se discutido e foi feita uma regulamentação, foi-se declarado pelo STF ontem que existe uma omissão parcial legislativa, né? Foi até feito um pedido para que o Congresso regularize e atualize o Marco Civil da Internet. E não é bem, assim, uma forma de barrar a liberdade individual, não. Aqui, o que se foi decidido pelo STF é que, embora a gente deva assegurar a liberdade de expressão, não se tem garantido de forma suficiente a proteção de outros direitos, como os direitos da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e até mesmo prejudicando a nossa democracia diante de uma ampla disseminação de conteúdos ilícitos no âmbito digital. Então, a tese que foi firmada é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet não é plenamente compatível com a nossa Constituição, embora parcialmente válido. Tal dispositivo deixa de resguardar de forma adequada a princípios essenciais, como a dignidade humana, os direitos das mulheres, das crianças, das minorias, além de regular o funcionamento das instituições democráticas. Então, o que é que se foi decidido? Por exemplo, a partir de agora, não é mais necessário que haja uma decisão judicial, porque antes era obrigatório, que houvesse uma decisão judicial para que essas empresas de Big Tech, né, elas retirassem esses conteúdos da rede mundial de computadores. Só que agora foi decidido assim, independente de decisão judicial, é de responsabilidade das Big Techs a remoção imediata
de conteúdos que foram impulsionados ou pagos, né, que são aqueles que são feitos por meio de robôs ou de inteligência artificial, que haja circulação massiva de conteúdos gravíssimos, e eles colocaram um rol taxativo, né? Atos antidemocráticos, como aqueles da tentativa de golpe que aconteceram no 8 de janeiro, atos de terrorismo, indução ao suicídio ou à automutilação, discurso de ódio racial, religioso, sexual, homofóbico, transfóbico, misógino, pornografia infantil, crimes sexuais contra vulneráveis e tráfico de pessoas devem ser removidos imediatamente. Nesses casos, os provedores devem agir de forma imediata, sob pena de agir com uma falha sistêmica. Eles devem adotar medidas específicas para remover esse tipo de postagem absurdas, entendeu? Além de coibirem e que criarem mecanismos de prevenção e tecnicamente eficazes para coibir esse tipo de abuso na internet, porque a internet não é terra sem lei. Além do mais, o STF também decidiu ontem que os crimes contra a honra, eles permanecem, né, com a exigência de uma ordem judicial para que sejam retirados da internet. Quais são esses crimes contra a honra? Calúnia, difamação e injúria. Porém, admite-se também que seja removido crimes contra a honra por meio de notificação extrajudicial. Quando a própria vítima vai lá, manda uma denúncia para a plataforma, por meio, ela mesmo manda, ou por meio de um advogado, né? Então, nesses casos, continua valendo a regra anterior. Porém, também foi decidido que se houver uma repetição de um mesmo conteúdo ofensivo, que já tinha uma decisão judicial anterior, e a plataforma continuar a deixar essas postagens idênticas, não é mais necessário aí uma nova ordem judicial, e ela também vai responder se ela não retirar imediatamente esse tipo de postagem das redes sociais. Os provedores de e-mail, reuniões privadas, mensagens pessoais, como WhatsApp e Telegram, continuam resguardados, né, protegidos, porque foram considerados como direitos da privacidade, né, direitos fundamentais, são protegidos constitucionalmente. Então vai valer aquela regra também, que tem que haver uma decisão judicial para quebra aí do sigilo, para que você possa ter acesso a esses provedores privados. Outra mudança muito importante, Neila, foi a questão da mudança dos marketplaces, que são essas plataformas de comércio eletrônico, de venda, que faz essa venda para o consumidor final. Eles não vão mais responder baseados no Marco Civil da internet. Eles vão responder agora conforme o Código de Defesa do Consumidor, pelo CDC, diante do fato de que o consumidor é o hipossuficiente. Então foi retirado essa parte de que, quando se envolver essa questão de marketplaces, né, essas plataformas de comércio eletrônico, elas agora vão ser regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí também, uma coisa muito importante que foi colocado nessa repercussão desse recurso extraordinário, é que haja uma representação jurídica no Brasil para representar essas big techs, essas grandes empresas, com poderes plenos para responder judicial e administrativamente essas demandas. Nós vimos aquele imbróglio todo que aconteceu com o antigo Twitter, né, com X, que não havia um escritório com poderes plenos no Brasil para representá-los. O X ficou uns dias suspenso no Brasil, e agora também nessa decisão do STF, né, além de obrigar uma autorregulação obrigatória para que a pessoa que é vítima, né, desses ataques possa ter aí uma condição de levar relatórios, notificações, melhorar a transparência dessas big techs para mostrar que estava havendo uma autorregulação, melhorar os canais de atendimento aos usuários e aos terceiros prejudicados, e principalmente que haja uma representação no Brasil com poderes plenos, tanto judiciais como administrativos, para regular aí e responder por essas big techs. Essa responsabilidade, Neila, não é objetiva. Lembrando que continua sendo uma responsabilidade subjetiva, ou seja, deverá ser comprovado a falha na conduta ou a omissão sistêmica por parte dessa plataforma na resolutividade daquele problema. E para garantir a segurança jurídica também, o STF ele modulou os efeitos dessa decisão. Essa decisão que a gente está falando aqui agora, ela só vai valer para os fatos futuros. Então,
todas as ações já transitadas em julgado, elas vão continuar com a legislação do artigo 19, conforme estava sendo regulamentado. Além disso, a nossa Suprema Corte ela fez um apelo ao Congresso Nacional para que ele elabore uma nova legislação que acompanhe a realidade fática, a realidade subjacente, para preencher as lacunas existentes atualmente, né? Para trazer um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Tem uma questão que é muito importante, a gente vem debatendo bastante aqui, a Camila até está aqui comigo no estúdio, a gente falando de Congresso. Por quê? O que mais a gente escuta é que o Supremo Tribunal Federal estaria legislando no lugar do Congresso Nacional, visto que essa é uma pauta que deveria ter sido definida pelo Parlamento e não pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo, ali na boca do presidente, do ministro Luiz Roberto Barroso, diz que o STF foi ali provocado por conta dessas duas ações e está respondendo a esses dois processos. Mas por que ele tem que responder legislando se já existe uma lei, se o Marco Civil da Internet já está aí, já está funcionando? Não seria função do Legislativo ter mudado, então, o Marco Civil da Internet? Mas o Marco Civil da Internet ele foi regulamentado há 11 anos, né, em 2014. A legislação ela tem que estar em constante atualização para atender os anseios sociais. E é o que não aconteceu. Nós vimos aí inúmeros ataques, por exemplo, até às instituições democráticas, ataques massivos utilizando inteligência artificial, utilizando robôs. E o STF disse que há uma omissão legislativa. É tão tal que foi feito um apelo pelos ministros para que o Congresso atualize e regulamente o Marco Civil da Internet para atender os anseios da sociedade. Por exemplo, existem direitos transindividuais que perpassam ali, por exemplo, a minha honra. Um ataque homofóbico, por exemplo, ele vai atingir toda a coletividade, né? Uma ofensa à comunidade LGBTQI+, PN+, é uma ofensa transindividual, fere uma dignidade coletiva. E o Marco Civil da Internet ainda não regula, por exemplo, sobre isso. O ataque às instituições democráticas, não existe um artigo específico falando sobre o ataque, como aconteceu, como acontece um ataque em massa, né, às nossas instituições democráticas. Nós temos aí inúmeras atualizações que a lei não conseguiu se adequar, né? Discursos de incitação ao suicídio, né? À violência, ao terrorismo, ao tráfico humano, incitação a golpe de Estado. Não existia em 2014, por exemplo, Neila, esses conteúdos de impulsionamento artificial por meio dos bots, né? Que eles começam a impulsionar notícias, não existia em 2014 ainda. E é por isso que o Congresso, que tem essa função legiferante, que é a função típica legislar, de atualizar o Marco Civil da Internet para acompanhar as necessidades hoje da nossa sociedade. Porque, eu repito, a internet não é terra sem lei, né? E antes, a vítima demorava muito a ter um amparo estatal porque era necessário vir uma decisão judicial, que às vezes demora muito, porque nós sabemos que o judiciário também tem uma morosidade, para, por exemplo, retirar um conteúdo ofensivo do ar. Então, nesses casos mais graves, que perpassa a dignidade única e exclusiva dele, transindividual, né, podendo ser direitos difusos ou direitos coletivos, discursos de discriminação aí institucionalizada, como homofobia, para que sejam retirados imediatamente e que seja responsabilizada essa plataforma caso ela não retire. Por exemplo, se for o mesmo conteúdo que já tinha uma decisão anterior, para que não haja uma nova decisão, para que haja mais agilidade, né? E eles têm esse aparato tecnológico para isso, são as grandes empresas do mercado global. Elas têm esse aparato e conseguem fazer isso. Entendido, ou seja, a decisão que começa a valer a partir de agora, né? A partir daqui para frente. A partir das novas... Justamente. Não retroage. Não retroage, justamente. Maravilha, doutor Cássio, explicou tudinho. Acho que não restou nenhuma dúvida. Eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente no boletim de hoje. Eu agradeço o convite. Muito obrigado, Neila. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, eu volto com a Camila aqui no estúdio, então, para a gente